lascar nós aqui. Oi, Depois de enrolar muito tempo pra fazer isso. Foi de vários meses. Ainda tem uma parte 1 que eu vou editar antes dessa daqui. Mas pelo menos eu tô gravando agora. E o microfone tá no meu cabelo. Com Ai, ela ai. aí, ó. A mãe de João Mateus. Eu tava conversando com um amigo meu. Tem um tempo já. Ainda vou postar isso. Eu tava com o cabelo todo branco na época. E porque muitos filhos não têm a confiança de conversar certos assuntos com seus pais, né? Porque tem muito aquela questão da confiança, tem aquela questão da intimidade, de saber conversar e de ser realmente ouvido. Porque tem pais que não ouvem seus filhos e fingem entender o que ele está passando no momento. O filho entendeu, fica, tu não tá passando por nada, isso aí não é nada, né? Na época era bem pior. E seguindo muito, né? Porque acontece muito desses exemplos, né? Eu tenho amigos que eles não conseguem conversar com seus pais sobre determinados assuntos e fica. Eu acho bem chato isso, porque eu consigo conversar com minha mãe tudo o que eu quiser. Tipo, hoje em dia a gente tem uma intimidade de mãe e filho, filho e mãe, que, pô, eu consigo falar qualquer coisa com ela sem problema nenhum, tá ligado? Mesmo que seja algo horrível ou seja algo bom. E aí, o que a senhora acha disso aí? Porque isso acontece? Eu não nasci assim, com a mente tão aberta, né? Minha mente era bem quadrada. Mas de acordo com o tempo foi passando, eu comecei a entender que eu precisava ser amiga, né, dos meus filhos. Porque se eles não procurassem buscar em mim o que eles deveriam aprender, eles iam buscar lá fora. E os conselhos que tem muitas vezes lá fora são conselhos que realmente muitas vezes é para destruir. Então, assim, como ele falou, nós conversamos de tudo no geral. Não temos esse negócio de tabu. Alguns pais, eles, como ele falou, né? Eles fingem entender seus filhos e retrai, né? Há uma retração porque os filhos eles não se sentem à vontade em se abrir, né? Muitas vezes, em vez de procurar o colo do pai ou da mãe, vai procurar um colo de um amigo ou de uma amiga. E aí é onde as coisas começam a embaralhar. E eu aprendi que nós precisamos tratar de tudo dentro da nossa casa. Nós precisamos conversar de tudo sem esconder. Eu nunca escondi nada de João Mateus. Sou cristã. Nunca proibi ele de ir para as festas no colégio. Né? Sempre alertei ele o que é que acontecia nessas festas, o tipo de festas que eram, para que ele tivesse uma consciência. Mas eu nunca fui aquele, você não vai, não. Então, ele aprendeu, né, a confiar e a gente nutre de uma confiança. Alguns pais precisam ser amigos de seus filhos, precisam abraçar seus filhos. Ah, mas eu não tive isso na minha infância. Sim, no seu tempo você não teve isso. Mas hoje você pode ser diferente do seu pai ou da sua mãe. Hoje, né, você pode abraçar seu filho. Porque há tempos atrás os pais não abraçavam os filhos. Não havia um gesto de carinho, né? Uma atenção de sentar e ouvir. O que é que ele está passando? É por isso que hoje podemos ver muitos jovens se cortando, né? Corta. Alguns vai até o suicida, sim. Suicidas dentro de casa mesmo ou fora. Por causa desse tipo de vínculo. Não tem. Não é só dizer amor. O amor, ele não é só em falar. Mas eu aprendi que o amor ele tem que ser demonstrado em atitudes. E apoiar é tudo. Apoiar, abraçar e tudo. Isso aí a gente cria, a gente brinca, a gente conversa, a gente briga. Muito. A Esse gente período que eu tô de férias, a briga, gente discutiu um pouquinho. né? Mas é que a gente não briga, a gente não vive só de. Não, a gente briga, eu reclamo, eu falo, eu dou a minha sugestão, o que eu penso, né? Porque não é pela minha experiência de vida, porque realmente a minha experiência de vida foi meio trajeto, teve uns trajetos ruins. Muitos ruins mesmo. Porque eu não tive esse vínculo dentro da minha casa. Eu não tinha esse vínculo. E aí, o que aconteceu? Os trajetos foi tortuoso. Mas eu aprendi, e venho aprendendo até hoje, né? Faço isso muito para algumas pessoas que eu conheço. Tento passar, seja amigo dos seus filhos. Conheça quem é seus filhos.
Porque tem filhos que dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra. Então, assim, os pais conhecem uma versão dentro de casa e no lado de fora ele tem uma versão totalmente diferente. Porque os pais não conhecem seus filhos. Não sabe com quem está lidando muitas vezes. E quando começa a lidar, se assusta. E nós precisamos aprender a lidar com nossos jovens. Não reprimindo. E reprimir não adianta. Reprimir não resolve. É aceitar o jeito que o cara é. Tipo, eu, do meu jeito que eu sou com meus amigos, eu estou aqui. Claro que com meus amigos tem momentos que eu estou mais liberdade, então eu posso falar mais besteira. Não falar todo tipo de besteira que eu falo lá, falar aqui, porque aí já é algo mais complicado, diria eu, né? E aí, tipo, umas resenhas que é besta, realmente não faz sentido eu trazer pra cá, realmente. Mas você ser transparente, né, velho? Do jeito que você é em casa, você ser na rua, do jeito que você é na rua, você é em casa também. Quando se há esse tipo de confiança, né? Tipo, eu e meu pai, eu já não converso tanto com meu pai em algumas coisas, porque eu não tenho essa intimidade de conversar com ele, esse tipo de assunto. Tipo, a gente conversa, a gente até brinca, mas não é aquela mesma coisa igual eu tô com minha mãe. E aí eu consegui ver essa diferença, né? E tipo, eu tenho aqui dentro de casa mesmo. E tem gente que não tem em um dos lados essa confiança e procura no amigo realmente o apoio. E realmente tem amigos que é como irmão também, né? É melhor do que quem você tem dentro da sua casa. Mas sua real fonte de apoio é a sua casa, né? Eu tava conversando com uma pessoa um tempo e essa pessoa tava falando comigo e queria que, pô, os pais dela também soubessem e apoiasse ela na situação que estava acontecendo, mas por ela não ter confiança de contar com os pais dela não sabem o que estava acontecendo. E aí eu fiquei com esse dilema na cabeça, né? Que eu gravei tanto com um amigo meu e tô gravando com ela aqui agora, porque esse meu amigo ele não tem essa confiança de conversar com a mãe dele, como eu tenho confiança de conversar com minha mãe também, tipo, vários assuntos. E aí eu quero mostrar ambos os lados, né, da coisa, né, pra tentar entender isso e o que acontece em relação a isso. São os dois lados da moeda, né? E hoje, no século XXI, a gente está vendo uma geração de jovens que eles são muito frágeis. E a fragilidade contribui pela a carência. Tem jovens que não, eles são carentes. Carentes de um abraço, carentes de um gesto, de um amor. A mãe fazer um bolo, fazer uma comida que ele gosta. Gente, isso é ótimo. Nem todos os pais, nem todas as mães fazem isso. Porque geralmente não tem tempo. Trabalha o dia inteiro, não tem tempo. Mas sair com seu filho é bom. Tirar um tempo para sair com seu filho, conversar com ele. E aí, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que tá o trabalho? Como é que tá a faculdade? Como é que tá o curso? Tá acontecendo alguma coisa? E aí, me fale. Vamos conversar. Vamos dialogar, vamos abrir, né, o coração. Mas isso não acontece. Alguns pais trabalham a semana inteira, chega no final de semana, vai fazer o que convém a eles. E enquanto isso, já é jovem. Porque já é jovem, já tem 14, 15, ou 12 anos, ou 16, acha que já tem uma certa... Não tem maturidade, não. Está começando a viver. Está começando a aprender o que é o mundo. Começando a viver experiências. Vai ter experiências boas e ruins. E quem é que tem que estar lá para apoiar? A mãe ou o pai. Realmente. Tem que estar lá para apoiar, porque sabe por quê? É igual a vida sexual, muitos Sim. filhos não têm confiança de falar com os pais, acaba aprendendo por meio do que os amigos falam, ou... isso por meio do que os amigos falam, realmente foi influenciados, né, também. E aprende tudo errado. É, Aprende tudo errado. Porque se você for conversar com um jovem hoje que não tem uma educação sexual, ele vai achar que aquele filme, o filme pornô, que aquilo ali tudo é real. Ele pode pegar a mulher, dobrar de um lado da outro, sei lá, fazer um laço e vamos lá. E não é assim. Não é assim. Então, assim, aprende tudo errado. Porque eu sempre digo, eu tenho uma filha, e ela é casada, e ela fala comigo que eu coloquei tanto medo nela, que hoje ela tem medo de ter uma criança, né? De gerar uma criança. Aí eu falo com ela, não. Eu lhe ensinei o básico. Não é bom, né, fazer um filho antes do tempo. Eu sempre ensinei ela para que ela não aprendesse errado, né? Mas eu sei que ela sabe que o que eu fiz, ensinei para ela foi o correto. Então, assim, conversar com suas jovens, suas filhinhas, né? Tem filhinhas que em casa é uma santa, mas fora de casa, as meninas são terríveis. Sai, Messi! Sai, Messi!
Quando o caramelo aqui é terrível, né? Ele quer brincar o tempo todo. E elas aprendem tudo errado lá fora. Tudo errado. E aí apanha muito da vida, até aprender realmente o que é a vida. E quando aprende, né? Não bota a culpa no mundo ou nos outros. Como não e outra coisa, quando elas não saem dos relacionamentos cheios de traumas, colocando a culpa em todo homem da face da terra. Simplesmente isso. Não só a parte feminina, né? Na masculina também, né? Então, assim, geralmente são as duas partes. Precisamos realmente conversar. Gente, nós precisamos quebrar esse tabu e conversar sobre sexo com esses jovens de hoje. Conversar com as meninas. Conversar com os meninos. Olha, meu filho. Você já previna. Se previna. Se previna. Pronto. Já teve sua primeira relação? Vai fazer o quê? Vai adiantar? Vai selar de novo? Não vai. Leva no poço. Vai fazer para que elas vão conversar com a enfermeira, ver qual vai ser o método que elas vão usar, porque senão vai acontecer, não deveria acontecer. Então, assim, nós precisamos estar ciente dessas coisas. Precisamos conversar e alguém vai dizer, mas conversar não adianta. Não, bater adianta também não adianta. Eu vou lhe dizer, eu apanhei muito. Ai, como eu apanhei, viu? Apanhei tanto. Não adiantou não, viu? Não adiantou. Então eu aprendi que a gente bate. O método de bater é realmente real. Mas o diálogo em tudo faz a diferença. Então, assim, abrace seus filhos. Converse com eles. Não rejeite eles, não. Abrace. Porque se você não abraçar, o mundo abraça lá fora.